Olá, eu sou a pastora Priscila Ângelo, da Igreja Peniel, e trabalho no Ministério Peniel Kids. Nós já tivemos o nosso primeiro vídeo e hoje nós vamos dar continuidade no assunto, falando de alguns temas que nós já falamos no primeiro vídeo. Então, fique aí atento, anote, vão colocando as suas dúvidas e em breve nós teremos mais vídeos para atender às sugestões de vocês. Então, eu falei um pouquinho com vocês a respeito da rejeição. Isso é uma marca muito difícil. Crianças rejeitadas, de diversas formas, elas entendem que elas não pertencem a essa família, que elas não são amadas pelos seus pais, que ela está, às vezes, atrapalhando, né? Que ela chegou no momento de atrapalhar a família. E esse sentimento de não pertencimento é um sentimento que eu vejo muitos adultos tendo dificuldades muito sérias no trabalho, dificuldades muito sérias de relacionamento, porque até hoje não entenderam que eles pertencem a algum lugar, que eles têm para onde voltar. O que nós precisamos comunicar a essas crianças que elas pertencem a uma família por um propósito divino, por um propósito especial. Elas precisam entender que elas têm sim um propósito e que pai e mãe não são perfeitos, que pai e mãe erram. É importante que os pais digam às vezes: filhos, nós erramos, nós tomamos essa atitude e foi errada. E peçam perdão e peçam desculpas, porque os pais não podem ser infalíveis, os pais não são infalíveis. E quando se comunica isso a uma criança, ela se aproxima dos pais, porque elas entendem que assim como elas erram, os pais também erram. E eu quero também falar de um outro ponto, que é a questão do temperamento das crianças. As crianças têm temperamentos muito diferentes, né? Às vezes a pessoa tem 3, 4 filhos e diz 4 filhos completamente diferentes, porque tem temperamentos diferentes, tem afinidades diferentes, tem características diferentes. Então, muitas vezes, um erro que as famílias cometem, que as mães cometem, que os pais cometem, é achar que aquela criança que é mais introvertida, que fala menos, que ela não tem dúvidas, que ela não tem questionamentos, que ela não tem tristezas, que ela não tem dúvidas a respeito daquilo que está acontecendo. Porque às vezes nós temos uma criança que é muito ativa, que é muito falante, que chama atenção o tempo todo, e às vezes é um reflexo daquilo que ela está de dúvidas dentro do coração dela. Então, cada criança vai fazer, vai responder, vai ser de acordo com o seu temperamento, mas todas as crianças têm as mesmas necessidades. Eles têm dúvidas, eles têm medos, eles têm perguntas. E às vezes, aquela criança que chama menos atenção, aquela criança que não faz birra, aquela criança que não chora, aquela criança que para ela tudo tá bom, porque ela quer agradar o pai e a mãe, ela não é tão notada na família. Porque tem o irmão, às vezes, que fala demais, que chama atenção. E nós precisamos ter um olhar atento a todas as crianças. Eu, na minha prática profissional, eu sempre me preocupei mais com as crianças mais quietas do que com as crianças que são as mais bagunceiras, aquelas crianças que chamam a atenção, porque de verdade, aquelas crianças que chamam a atenção, aquelas crianças que falam o que querem, que elas não têm medo de enfrentar, que elas discutem, que elas pedem o que elas precisam, elas são pessoas que são mais fáceis, às vezes, de a gente lidar, porque elas falam tudo o que elas querem. Mas aquela criança que, às vezes, nunca fala nada, nunca abre a boca, você precisa de uma delicadeza para falar com ela. Você não pode abordá-la de qualquer forma, porque você pode realmente causar um trauma, causar uma marca nela que ela não se aproxima mais de você. Então a gente vai com todo jeito, observando de que forma ela gosta de conversar, de que forma ela consegue se abrir, qual é a brincadeira que faz com que ela fale o que ela pensa, que tipo de coisas ela precisa. Nós precisamos observar para que a gente possa atender às necessidades daquela criança tanto quanto a outra, porque tanto o silêncio
quanto a bagunça é um pedido de atenção. É um olhe para mim, eu estou aqui. E muitas vezes, né, um olhar mais baixinho, um silêncio prolongado é realmente um pedido de socorro. É um pedido de mamãe, papai, eu preciso de vocês. Só que eu não consigo falar às vezes com palavras. Então, é nessa hora que nós precisamos olhar, né, para aquela criança que tem mais dificuldade de conversar, dificuldade de expor os seus sentimentos. Nós precisamos ter ferramentas especiais, né, mais delicadas para falar com essa criança. Amém? E mais um ponto para a gente atentar é a relação da família. Como essa criança se sente nessa família? Ela entende por que ela está nessa família? Ela tem um propósito nessa família? É importante que nós, às vezes, tenhamos rotinas para que a gente possa entender que cada criança tem uma função na família. Então, a criança ela pode muito bem fazer, auxiliar, né, na família com pequenas tarefas, de acordo com a idade. Por quê? Porque ela faz parte. Né, falar para uma criança, você pode me ajudar assim? Você pode fazer isso por mim, por favor? Você pode cuidar dos seus brinquedos? Você pode fazer suas tarefas assim? Você pode me ajudar? Você contribui com isso para essa família? E aí, quando a criança ela entende que ela tem um propósito, que ela tem uma função, que ela não está ali simplesmente sendo alimentada, cuidada para dormir, mas ela está ali porque ela faz parte da alegria da família. Então, quando a criança faz o que é solicitado, nossa, como essa mesa está linda, como você ajudou, como é bom contar com você para as pequenas tarefas, como você está crescendo, como você faz isso tão bem. Eu não sabia fazer isso como você. E aí, quando a criança vai recebendo essas palavras de afirmação, ela vai entendendo. Nossa, é muito importante eu estar aqui, né? Quando a gente solicita para a criança fazer a oração na hora das refeições, né? Quando nós solicitamos que ela fale alguma coisa que ela aprendeu, uma das coisas que marca muito, né, a criança, às vezes nós temos só o horário das refeições para se reunir. Então, nós precisamos que nesse momento seja um momento de conversa. Acho que todos nós já nos incomodamos quando nós sentamos à mesa com alguém e essas pessoas não falam, ou estão no celular, ou estão com outras, dando atenção a outras coisas. É importante que nos momentos que tenha de reunião da família, que a criança entenda que ela tem um papel, que ela está ali porque ela faz parte de um propósito. Nós precisamos sempre lembrar, Deus é um Deus de gerações. E quando nós ensinamos a criança à mesa, quando nós ensinamos a criança numa reunião na sala, quando nós ensinamos, nós falamos para a criança, nós nos comunicamos com ela, nós estamos dizendo, você é importante, você está aqui por um propósito. E são esses momentos que nós levamos como memória afetiva para nossas vidas. É isso que vai fazer com que nós sejamos pessoas saudáveis no nosso emocional. Então nós precisamos fazer com que a criança entenda que ela está ali, que ela não está ali por acaso, que Deus tem um propósito, que nós vamos cumprir esses propósitos dentro da família. Uma coisa bem importante que nós precisamos fazer em relação às crianças é valorizar os dons e os talentos que elas têm e também trabalhar com as suas dificuldades e seus defeitos. Todos nós temos defeitos e nós vamos identificando. E muitas vezes nós identificamos que esses defeitos, que essas dificuldades são herdados geneticamente. Um filho é muito parecido às vezes com o pai, é muitas vezes parecido com a mãe. Então é importante não comparar as crianças, não dizer seu pai foi assim e você também vai ser, sua mãe sempre foi assim, desde criança é assim.
Então, nós precisamos quebrar essas palavras na vida da criança. Nós não queremos que as crianças sofram muitas coisas que os pais sofreram, que as mães sofreram. Nós estamos intervindo na vida da criança para que ela seja uma bênção, para que ela viva uma história diferente, muitas vezes, da mãe e do pai, para que ela tenha outras oportunidades. Então, nós precisamos valorizar os dons. Sempre que identificamos os dons, sempre reafirmar: você tem esse dom, você tem esse talento, você é bom nisso, e sempre elogiar. Uma coisa muito grave que muitas vezes acontece é comparar um filho com o outro. Ah, o seu irmão nunca fez isso, porque o seu irmão é assim. E nós vamos dizendo que o outro irmão é mais importante que ele. Então, nós não podemos comparar. Nós não comparamos pessoas porque pessoas não podem ser medidas, porque não são iguais. As únicas coisas que podem ser comparadas são coisas iguais. E nem irmãos gêmeos são iguais, porque as almas são diferentes. Porque Deus colocou coisas diferentes dentro de cada um de nós, nós somos únicos. Então nós não podemos comparar as crianças, nem com próprios irmãos, não trazer as dificuldades, né, que às vezes o pai ou a mãe trouxe, e não rotular as crianças. Às vezes a criança já sabe, né? Ah, eu sou o bagunceiro, eu sou o quieto, eu sou o atrapalhado. Ela já leva isso. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Nós temos que reafirmar as coisas importantes que ela faz, as coisas boas que ela faz. E as dificuldades, nós sabemos que a criança às vezes tem dificuldade em manusear coisas, nós não vamos pedir para ela manusear os copos. Ou melhor, nós vamos ensiná-la como tratar os copos para que ela não quebre todos os copos, para que não saia da boca de ninguém. Ela é atrapalhada mesmo, ela realmente não consegue fazer essas coisas, porque nós conseguimos fazer tudo o que nós somos ensinados a fazer. Então, uma coisa importante também, não cobrar aquilo que você não ensinou. Muitas vezes você nunca parou lá para ensinar como fazer. Como que você cobra uma coisa que você não parou ainda para ensinar? Nós precisamos ensinar, e a criança aprende através do exemplo, através da experiência. Nós precisamos fazer com ela, deixar que ela experimente, que ela faça perguntas, que ela realmente se aproprie de como fazer, para depois nós podemos dizer: ela aprendeu ou ela não aprendeu. Se ela não aprendeu, o problema não é da criança, o problema é de como nós ensinamos. Então nós vamos ensinar de uma outra forma. Amém? E para terminar, eu queria falar com vocês a respeito do filho menor de uma casa. Aquele que foi tratado como um servo dentro da própria casa. Mas Deus quebrou toda a maldição, mesmo que aquele menino foi negligenciado, porque ele tinha irmãos maiores, ele tinha irmãos fortes, e muitas vezes nós podemos até entender pela história que ele não foi o filho desejado. Ele já tinha tantos irmãos. Uns eram generais, outros gostavam de guerrear, outros eram os bonitos, e ele era o ruivo, o de gentil aparência, que não colocava medo em ninguém, mas é aquele que Deus escolheu para ser o rei de Israel. E a palavra de Deus diz que ele foi escolhido para ser o rei de Israel, lá no meio das ovelhas, porque Deus lá viu um coração que era rendido a ele. Queridos, ele era um menino que fazia poesias. Ele era um menino que tinha uma intimidade com Deus, que escrevia salmos, que escrevia músicas. Numa família que era de exército, numa família que era de generais, que era de guerreiros. Muitas vezes ele não foi valorizado. Ele foi colocado à parte da sua família. Ele nem era convidado para o jantar com o profeta. Então, nós podemos entender com essa história que Deus transforma toda maldição em bênção e que Deus criou aquele menino e que fortaleceu o coração dele lá, naqueles tempos que ele passou de intimidade com o Senhor, para ser o maior rei de Israel.
Porém, o que eu quero dizer hoje é que seu filho não precisa passar tempo sozinho para ser o que Deus planejou para que ele seja. Que nós podemos colocar um caminho mais fácil para as crianças, que nós podemos, através do ensino da palavra, do ensino do amor de Deus, do ensino do amor que um pai e uma mãe têm por um filho, das palavras de afirmação, das palavras de pertencimento, da disciplina, do limite, através de toda essa comunicação de amor que um pai e uma mãe pode fazer, a criança pode cumprir o propósito de Deus num cenário muito mais fácil do que aquele que Davi teve que viver. Então, neste dia, eu quero encorajar você. É um tempo difícil, é um tempo de nós fazermos tantas perguntas, mas é um tempo de nós termos muito mais de Deus, de talvez nós termos um tempo precioso com essa criança que talvez nós não tenhamos mais. Um tempo de ficar em casa, um tempo de ficar juntinho, um tempo de descobertas, um tempo de perceber que o seu filho, que a sua filha foi colocado nas suas mãos por um propósito especial e que Deus fará muitas coisas através da vida deles e que você verá os seus filhos e será realmente uma pessoa bem-aventurada. A palavra diz que aquele que é bem-aventurado, que assenta na mesa com seus filhos e vê a prosperidade do Senhor. Isso é ser uma pessoa mais do que feliz. Então hoje eu te abençoo e coloco em você o ânimo do Senhor, a sabedoria do Senhor, que você peça ao Senhor realmente aquilo que você precisa fazer para cada um dos seus filhos. Peça revelações ao Espírito Santo das palavras que precisam ser ditas para cada um dos seus filhos, da forma como você precisa entender, da forma como você precisa tratar, da forma como você precisa ter esse tempo de qualidade e de atenção com o seu filho, com a sua filha, porque nós não estamos criando uma geração que vai perpetuar muito tempo nessa terra. Nós estamos criando a geração dos últimos tempos, a geração que verá o Senhor Jesus chegando e nos arrebatando para o céu. Então nós precisamos que eles entendam que eles são do Senhor e que nós, aqueles que educam, que os seus pais são as pessoas que Deus preparou para estar na vida deles, ensinando, instruindo, amando, trazendo o melhor de Deus na vida deles. Amém? E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar um versículo da palavra do Senhor, que diz: "E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentados em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se." Esse versículo está em Deuteronômio, versículos 5 a 7. Então, na palavra, nós estamos entendendo que o Senhor diz para cada um que está cuidando das crianças, que a palavra do Senhor deve estar no seu coração e esse ensino deve ser passado aos teus filhos. E ele deixa todos os lugares, ele não deixa nenhum lugar descoberto, ele deixa a instrução para que nós possamos falar da palavra do Senhor. Então, no nosso contexto, que você seja abençoado para ter a perseverança, para ter realmente o ímpeto, para ter a responsabilidade de estar comunicando o amor do Senhor na vida dos teus filhos, na vida da tua família. Eu te abençoo para viver melhores dias no conhecimento do Senhor e que a sabedoria do Senhor esteja sobre você. Eu te abençoo em nome de Jesus e até o próximo vídeo.